Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindos para uma live muito especial hoje com a Daniele Bio, que é psicóloga. E vamos falar de transtorno bipolar e criação de filhos. A Daniele está. Boa noite a quem está entrando. Olá, Tayane, Armanda. Muito feliz de ver vocês aqui. Olá, Daniele, boa noite. Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Você está me escutando bem? Sim, sim. Você me escuta? Perfeito. Travou só um pouquinho agora para mim. Ah, Sua oi. imagem travou um pouquinho, mas acho que é só um probleminha de Voltou? conexão. Voltou. Ah, então tá bom. Boa noite a todas que estão aqui entrando. Eu estava comentando que hoje temos uma live muito especial. Gente, hoje é Dia Mundial do Transtorno Bipolar, dia 30, em comemoração ao nascimento do Van Gogh, que supostamente era bipolar, só que não foi diagnosticado, né? E hoje, para comemorar, temos uma live muito especial com a psicóloga Daniele Bio. Vamos falar de transtorno bipolar e criação de filhos. Riscos, desafios e cuidados. Todo um programa. Eu queria agradecer muito a Daniele, eu vou apresentar ela logo, logo. Vou começar a me apresentar para quem não me conhece aqui, está vindo através do Instagram da Dani. Eu sou a Cristelle, eu sou a criadora da Mais com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna, além de ter um grupo de apoio online gratuito para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, tem bastante conteúdo aqui no canal Instagram, tem as lives gravadas também no canal YouTube para vocês assistirem depois. Bastante coisas acontecendo, e realmente o carro-chefe, nosso grupo de apoio online, que está tendo bastante sucesso, porque é um acolhimento muito grande para essas mulheres que muitas vezes sofrem em silêncio. Hoje estamos recebendo a psicóloga Daniele Bio. Ela é formada pela PUC de São Paulo, neuropsicóloga pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutora em Ciências pela USP e colaboradora do Programa de Transtornos Afetivos, o GRUDA, que é também do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, desde 2004. E, gente, esse GRUDA é realmente um programa de referência no Brasil sobre o estudo do transtorno bipolar e da depressão. Então, hoje temos uma especialista no assunto com a gente. Estou muito feliz de receber você. Eu queria que a gente começasse, Daniele, para todo mundo estar na mesma página, fazer um lembrete do que é o transtorno bipolar, rapidamente, se você pudesse dar um overview do que é. Combinado. Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você de novo. É sempre, sempre uma honra. O seu trabalho é muito, muito sério, tem ajudado muita gente e daí sempre deixa a gente com o coração quentinho poder participar num dia tão importante, né? O dia da luta pela conscientização do transtorno bipolar, para a gente é, trabalhar para trazer mais conhecimento sobre a doença, diminuir o estigma, o preconceito. Então, é um dia muito importante para a gente e estar com você nesse dia é uma honra. Muito obrigada pelo convite. A gente sempre fica com friozinho na barriga, né? No começo das lives. Eu também começo com frio na barriga, depois vai passando. Depois, ao longo da live, vai passando. Então, para a gente começar, como você pediu, falando um pouquinho sobre o transtorno bipolar, para a gente retomar. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica séria do nosso cérebro, então não é uma doença emocional, não é um problema psicológico, não é uma doença de quem é fraco, é uma doença que atinge o nosso cérebro, que faz com
que o nosso cérebro, a química do nosso cérebro não funcione adequadamente como funciona das pessoas que não têm o transtorno bipolar. E ele é caracterizado pela oscilação de humor. Então, a maioria das pessoas, as pessoas que não têm um transtorno de humor, elas sentem alegria, sentem tristeza, elas sentem as emoções normais. No transtorno bipolar, muita gente, de maneira inadequada, fala: ah, fulano é bipolar, ele estava alegre e agora já está triste. A gente não está falando da troca de uma emoção para outra, a gente está falando de um estado acentuado, alterado. Então, em vez de alegria, a gente tem os quadros que a gente chama de euforia ou de mania, hipomania. E em vez de tristeza, a gente tem os quadros de depressão. E o que muda da mania para alegria, ou da euforia para alegria, o que muda da tristeza para depressão? Na verdade, a gente está falando da intensidade, da duração dos sentimentos, das alterações. Então, numa fase de euforia, de mania, a gente está falando de uma pessoa que tem menor necessidade de sono, tem mais disposição, mais energia que o habitual, pode ter o pensamento acelerado, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, ou o pensamento vai pulando de uma coisa para outra, sem conseguir concluir as coisas. Então, isso gera uma dificuldade de concentração, pode ter uma autoestima inflada, pode ter alteração de apetite, irritabilidade, alteração de impulsos, de impulso para atividades prazerosas, que pode ser compras, sexo, correr com o carro, se colocar em perigo. Então, aumento do impulso para atividades prazerosas, que muitas vezes a pessoa não consegue ponderar qual é o risco daquilo. Então, acaba muitas vezes se colocando em situações de risco. E daí a gente precisa de uma duração mínima de 7 dias com esse quadro alterado. E quando a gente fala da tristeza, a diferença da tristeza para a depressão, daí a gente está falando que na depressão a gente pode ter tristeza, sim, como um dos fatores principais, mas existe depressão sem tristeza também. Existe a depressão em que o sintoma principal é a falta de energia, é a falta de prazer nas atividades que eram anteriormente prazerosas, a dificuldade de executar coisas que executava anteriormente. Então, muitas vezes a gente associa, não está chorando, não está triste, não é depressão. Pode ser depressão, sim. Então, a gente pode ter tristeza ou falta de energia, tem dificuldade na concentração, muitos pacientes têm uma queixa de memória alterada, de conseguir memorizar menos informações, tem essa perda de prazer nas atividades, mais pensamentos negativos, mais pessimismo em relação à vida. É aquilo que a gente brinca de usar uma lente cinza, né? Ou de olhar sempre o copo meio vazio em vez do copo meio cheio. Então a gente, né, o paciente deprimido, ele dá um destaque para os eventos negativos, para as coisas ruins que estão acontecendo. Pode ter alteração de sono, alteração de apetite. Então pode dormir menos do que dormia antes, ter insônia, ou pode dormir muito mais do que dormia antes. Dormir o dia todo e continuar com sono e continuar cansado. Alteração de apetite, perder muito peso rapidamente por falta de apetite, sem vontade de comer, entre vários outros sintomas. Então, quando a gente está falando com uma duração de 14 dias, então a gente não está falando de ficar triste ou feliz com alguma coisa. A gente está falando de ter depressão ou ter euforia ou mania, hipomania. E no transtorno bipolar, os pacientes eles apresentam períodos em que eles têm um episódio depressivo e períodos em que eles têm um episódio de mania ou hipomania. Então, existe esse intercalado de episódios. Em quadros mais graves, a gente chega assim a ter pacientes que oscilam o humor no mesmo dia ou que tem o que a gente chama de estado misto, que é ter alguns sintomas da depressão com alguns sintomas da euforia ao mesmo tempo. Então, o paciente está muito pessimista, achando que nada vai dar certo, a vida está uma droga, não tem prazer em nada,
mas ao mesmo tempo está com a cabeça acelerada, pensando sem parar, muita angústia, inquietação. Então, tem muitos pacientes que num estado mais sério, eles podem ter esse estado misto, que é a sobreposição de sintomas da depressão e da mania ao mesmo tempo. Geralmente são estados de muito mais angústia e sofrimento. Os estados mistos trazem mais sofrimento para o paciente. Com Mais ou certeza. menos isso? Ah, mais ou menos isso. E você acabou de descrever a minha gravidez, episódio misto. Eu não sentia, eu principalmente era uma depressão, assim, que começou durante a gravidez e continua no pós-parto, porque, gente, 50% das depressões pós-parto iniciam na gravidez. Eu teria gostado de saber esse número antes de engravidar e de entrar em depressão. Então, me sentia com o corpo todo lento, humor para baixo, baixa autoestima, sem energia, só que pensamentos acelerados, ansiedade. Então, realmente, esses episódios mistos, eles são mais complicados de controlar e de tratar por ter um pouquinho dos dois polos da doença. E hoje a gente E gera vai... muita angústia, né? Porque assim, você está pensando Sim, só coisas negativas, mas pensando sem parar em coisas negativas. Então, isso vai gerando muita angústia. Em geral, os pacientes descrevem como aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela coisa que trava até a garganta, né? Porque é aquele sofrimento da cabeça que não para em coisas ruins, né? Em só pensamentos ruins. sim. E aí agora a gente vai entender um pouco como que essa descrição do transtorno bipolar ela acaba afetando na criação dos filhos no dia a dia. Você pode falar um pouquinho para a gente do fator de herdabilidade? Porque tem muita falsa informação sobre isso, de que é a causa, de como que é a transmissão para os filhos. Então, eu gostaria que você nos esclarecesse essa parte de fator genético. Acho que o primeiro ponto, eu estudei bastante no meu doutorado a questão das relações mãe-filho, junto com a Karina Pellegrinelli, com a doutora Doris Moreno, no transtorno bipolar. E toda vez que a gente vai falar sobre esse tema, as mulheres ficam muito angustiadas sobre, então eu não vou poder ter filhos. Não é isso, né? A gente sabe que no transtorno bipolar, a principal herança é genética. Então, assim, se eu desenvolver o transtorno bipolar, é porque eu tenho a genética para essa doença, que eu herdei da minha família. Mas o fato de eu ter uma herança genética não significa que eu irei desenvolver a doença. Então, a gente pensa, se alguém da minha família tem transtorno bipolar, então eu vou herdar o transtorno bipolar, obrigatoriamente serei bipolar. Não é assim que funciona, né? Então, a gente sabe que o transtorno bipolar, a gente tem a herança genética, mas ele tem o mecanismo fisiopatológico, o mecanismo da doença, ele é multifatorial, não é só a genética. A gente tem o componente genético, a gente tem o ambiente também. E por que a gente fala disso? A gente fala disso porque, por exemplo, a gente tem estudos com gêmeos idênticos, aqueles gêmeos que a genética de um é exatamente igual à genética do outro, não tem nadinha de diferente. E quando a gente faz estudos com gêmeos idênticos, a herdabilidade da doença é muito alta, é entre 80% e 90%. Mas quando a gente fala de concordância, quando um gêmeo desenvolve a doença, quanto é a chance do outro desenvolver, isso fica em torno de uns 40%, 45%. Se eles têm a mesma genética, se é exatamente igual, por que um desenvolve e o outro tem em torno de 45% de chance de desenvolver se ele também tem a genética para a doença? É porque é uma doença multifatorial. Então aí vai entrar um montão de coisas, desde o ambiente familiar, como eu fui criado desde a infância, em que ambiente, ao que eu fui exposto. Porque quando a gente nasce, o nosso cérebro não está totalmente formado. Ele vai se desenvolvendo até terminar de ficar 100% formado lá no comecinho da vida adulta, que é quando principalmente a parte frontal do nosso cérebro termina de se desenvolver. Então, tudo que a gente vai vivendo nesse período vai moldando como o cérebro vai se desenvolvendo. Então, assim, desde o uso de álcool e drogas na adolescência,
o ambiente familiar, exposição ou não a abusos, negligências durante a infância e adolescência, a parte alimentar, nutricional, durante a gestação e durante a infância. Então, a gente tem muitas combinações de fatores que podem levar essa genética que a gente herdou a vir a se tornar uma doença ou não. Então, não é determinante, não é porque alguém da minha família tem que eu vou ter também. Então, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, do transtorno bipolar tipo 1, a forma mais clássica, a porcentagem, a prevalência na população em geral, eles estimam em torno de 2%, né, os estudos. Da forma clássica, se a gente pegar os outros, o transtorno bipolar tipo 2, daí a porcentagem é maior. Mas se a gente for olhar, quando a gente tem um familiar de primeiro grau, qual é a probabilidade, né, de desenvolver a doença? É em torno de 9%. Então, a probabilidade é maior do que de quem não tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, mas ela também não é determinante. Então, assim, a probabilidade aumenta do que quem não tem parente de primeiro grau com transtorno, mas não é determinante, não é 100%. Não é uma doença que com toda a certeza você desenvolverá. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre isso, as mães ficam em pânico, as mulheres ficam em pânico de eu não vou poder ser mãe porque meu filho vai ser bipolar. Não necessariamente ele vai herdar a genética e não necessariamente se ele herdar a genética ele irá desenvolver a doença. Então, a gente precisa ir com calma, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante reforçar esse número de 9%. É como se quase 90% de chance do filho não herdar. Então, assim, é muita coisa. Temos um comentário aqui que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. É como se fosse câncer de mama, tipo, genética, mas não tem nenhuma proibição para ter a gravidez? Não. Transtorno bipolar não é contraindicação para a gravidez e para a maternidade. Não é. O que a gente fala é sobre a mulher se informar. Porque, claramente, para ter a gravidez, uma mulher que tem o transtorno bipolar precisa de um planejamento. Um planejamento medicamentoso, um planejamento de vida, um planejamento de companheiro, porque a gente tem a questão do humor, dos hormônios, da medicação ao longo da gravidez, hormônios que são um caos durante a gravidez, né? E precisa-se de um planejamento, tanto da medicação, quanto da família, quanto conhecer a doença para lidar com possíveis recaídas, para se estruturar, para pensar alternativas, para lidar com possíveis recaídas do humor. Então, assim, exige um planejamento, mas não é um impeditivo. Né? A gente precisa só conhecer bem a doença, ter uma boa parceria com o médico e se planejar para que isso aconteça. Com certeza. E por ter esse fator assim, genético, a gente tem que pensar que muitas vezes não é então uma pessoa que adoece, pode ter vários parentes, olhando o ambiente familiar como todo, pode ter vários parentes que também têm a doença, ou que têm algumas vezes depressão, ou que têm a doença de maneira mais leve. Então, isso acaba impactando o ambiente familiar como um todo, né? De ter não só uma pessoa, mas outras pessoas no ambiente familiar. E também lembrar que a gente está falando sobre mães com transtorno bipolar, mas se a gente pensar nessa mãe casada com uma pessoa que também tenha transtorno bipolar, o risco genético para que a criança desenvolva o transtorno bipolar aumenta. Então, quando a gente tem herança só da mãe, a porcentagem é uma, mas quando a gente tem da família da mãe e da família do pai, a porcentagem, a probabilidade aumenta, né? Sim, mais pessoas, pior. Temos aqui a Tayane. A minha bipolaridade só foi diagnosticada pós-maternidade por conta dos surtos maníacos. É muito importante quando tem realmente o período perinatal, que a gente chama aqui da gravidez, do pós-parto, do puerpério, é um período de grande vulnerabilidade. E o transtorno bipolar, ele pode se manifestar
nesse período. Então, foi o caso da Tayane, que provavelmente, assim, através do comentário que ela colocou no nosso canal, ela tinha surtos de depressão, mas ela só teve a mania a partir do momento da maternidade. Então, o que faz que esse período perinatal ele é tão de grande vulnerabilidade para o transtorno bipolar? A gente precisa pensar em vários fatores, né? Um deles é o fator hormonal. A gente sabe que muitas mulheres, por exemplo, no período menstrual, elas têm oscilações de humor, mesmo tratadas, medicadas. Então, a TPM de algumas mulheres com transtorno bipolar pode ser uma oscilação de humor, pode ser uma irritabilidade maior, pode ser uma alteração maior do humor, ou um dia muito mais depressivo que o habitual. Então, os hormônios interferem no nosso humor. E a gravidez é um show de horror de hormônios, né? Todas as mães sabem, que já passaram pela gravidez, sabem o que é ter que lidar com os hormônios da gravidez. De repente você tem um sono incontrolável, de repente você está inchado, de repente você está irritado. Então, assim, os hormônios da gravidez, eles alteram o nosso humor, mesmo de quem não tem transtorno bipolar. É difícil de lidar, perguntem aos seus maridos, mesmo quem não tem transtorno bipolar, a gravidez é um período em que os hormônios mudam, o corpo muda. Então, os hormônios podem alterar o humor. Tem pacientes, por exemplo, que por os hormônios da gravidez darem muito sono, elas ficam melhores do humor, porque elas tinham uma dificuldade de dormir, o que leva a uma grande irritabilidade, a uma grande oscilação de humor, e que alguém que começa a dormir muito mais por conta dos hormônios da gravidez tem um humor um pouco mais estável. Então, assim, não necessariamente os hormônios jogam só contra, eles podem ajudar também. Mas se a gente pensar, é um período, tanto a menopausa, a gravidez, o ciclo menstrual, são períodos em que o humor pode sofrer interferência dos hormônios. Fora isso, a gente tem a questão que para o final da gravidez, com a barriga gigantesca, com o desconforto de não poder virar para um lado para dormir, não poder virar para o outro, não poder ficar de barriga para cima, ao longo do final da gravidez, quando a gente está enorme, é muito difícil a gente ter uma boa qualidade de sono, o que pode começar a desregular o humor, porque o sono é diretamente relacionado à nossa estabilidade de humor. E no pós-parto, então, com o bebê chorando, mamando, gritando a noite inteira, o sono vai-se embora. E isso vai fazendo com que o humor se desestabilize. Porque quando a gente trabalha com pacientes com transtorno bipolar, a primeira coisa que a gente ensina é a questão da organização da rotina do ciclo sono-vigília, principalmente. Dormir todo dia no mesmo horário, antes da meia-noite, acordar todo dia no mesmo horário, não dormir ao longo do dia. Então, a questão do ciclo sono-vigília é extremamente importante para a manutenção da estabilidade do humor. E o final da gravidez e um bebê pequeno em casa acabam com isso. Então, é muito comum que a gente tenha ao longo da gestação, por hormônio, sono, a gente pode ter oscilações de humor, sim. E daí, principalmente alguém que teve uma depressão ao longo da vida, pode sim, no começo, quando o neném nasce, logo no pós-parto, ficando sem dormir, bebê que vira a noite acordado chorando, dorme durante o dia, desregular o sono e passar a apresentar fases de mania, que não tinham acontecido antes, por exemplo, né? Como o caso eu esqueci o nome dela, mas da moça que comentou agora mesmo. Com certeza. Tem um comentário aqui da Aline que a gente acabou de responder. Mulheres que já são depressivas durante a gravidez, o quadro se agrava por conta dos hormônios alterados. Então, pode sim se agravar, porque tem essa alteração de hormônio. Tem também o risco, como a Daniela explicou, da questão de privação de sono, porque o sono é protetor de um episódio, ou seja, a falta de sono é um risco, pode desencadear uma crise. Eu queria esclarecer, porque eu recebi a dúvida também nos comentários que eu coloquei no Instagram, se é possível não ter crise durante os 9 meses da gravidez. Isso a gente não tem como afirmar, porque cada mulher tem
a sua própria gravidez, o seu próprio puerpério, mas eu queria trazer um dado que é muito importante, que veio na última live que a gente fez com uma psiquiatra do Sentir Materno, que é a Juliana Cavalzo, porque a gente recebeu muitas perguntas sobre medicamento na gravidez. Então, eu queria aqui aproveitar para desmistificar que não é que tem que parar todos os remédios na gravidez, no pós-parto, não é isso. Tem que ser feito uma avaliação do risco-benefício das medicações, porque hoje em dia existe sim medicações seguras que podem ser tomadas na gravidez e também na amamentação. Não é todas, obviamente, algumas funcionam na gravidez, não funcionam na amamentação e vice-versa, mas é possível sim. Tanto é que se você parar de repente os remédios na gravidez, anotei aqui o número para trazer para vocês. O risco de recaídas do transtorno bipolar, se você interromper os remédios na gravidez, é de 85%. Então, é um risco que é gigante, contra 37% se a mulher mantém os remédios. Então, parada de remédio, 85% de risco de entrar numa crise. Então, eu queria passar essa mensagem e desmistificar um pouquinho essa relação do remédio com a gravidez e o pós-parto. Sim, e na verdade existem muitas medicações disponíveis e que não interferem com a gravidez, né? Por isso que a gente estava falando no começo de o importante é o planejamento, né? Porque se você vai engravidar, tem o desejo de engravidar, é conversar com o médico, reorganizar a medicação para medicações que possam ser mantidas ao longo da gravidez. Então, é uma questão do planejamento, não é nenhum impeditivo, né? Com certeza. E aí, só o único ponto que existe um tipo de remédio só que é proibido na gravidez, que é o ácido valproico, porque comprovadamente ele tem um risco muito maior de malformação. Os outros são uma questão de avaliação junto com o psiquiatra. Aqui a Marcela colocou, então seria uma boa coisa fazer planejamento em relação de sono. A Dani acabou de falar do planejamento em geral da gravidez, com remédio com psiquiatra, e se der também para fazer um planejamento de sono. O que seria um planejamento de sono? Seria, por exemplo, ter ajuda para amamentar? Como seria? Em geral, pacientes com transtorno bipolar, que a gente sabe que a privação do sono pode desencadear um quadro de uma recaída ou de mania ou de depressão, em geral, durante a gravidez, a gente já faz um planejamento. Então, como a gente faz para tirar leite ou suplementar o leite durante a madrugada, se o pai pode assumir o cuidado durante a madrugada para que a mãe possa dormir pelo menos um número seguido de horas razoável para estar bem no dia seguinte e poder estar inteira com o bebê sem sintomas de depressão, sem se sentir mal. Então, a gente vai fazendo planejamentos de acordo com a realidade de cada paciente. Então, tem pacientes que podem ter uma ajuda de uma enfermeira, de uma babá, tem pacientes que podem ter a ajuda da mãe, do marido, e daí a gente vai montando estratégias para a gente conseguir organizar esse sono, principalmente nos primeiros dias com o bebê novo em casa, a recuperação do parto, que já, né, o corpo inteiro, a queda hormonal, o corpo inteiro voltando para o lugar. Então, a gente tem um período delicado e que muitas vezes a privação do sono pode ser um gatilho. Então, se planejar para não passar por essa privação de sono é muito importante. E daí a gente tem todo aquele problema com as coisas da internet, né? De que tem que mamar 100% no peito, tem que mamar em livre demanda a madrugada inteira. Assim, o que é prioridade para um não necessariamente é prioridade para o outro. Para alguém que tem transtorno bipolar, a prioridade é não ter uma recaída. Porque se tiver uma recaída, uma depressão pós-parto grave, com rejeição ao bebê, o vínculo com o bebê fica prejudicado. Então, a prioridade é a saúde mental da mãe para que ela possa ser uma boa mãe para esse bebê. Se a gente prioriza o bebê e a mãe fica numa saúde mental prejudicada,
a relação entre a mãe e o bebê vai ficar prejudicada, o que vai afetar o bebê da mesma forma. Então, não é saudável a gente não priorizar a saúde mental. Por isso, o planejamento. E não adianta a gente deixar para ver isso depois que já não está dormindo, já está irritado e já está deprimido. Porque quando a crise se instala, a gente ajustar a medicação para corrigir a crise leva tempo. Não é rápido. Então, o ideal é que a gente consiga prevenir, que a gente consiga se planejar com antecedência, né? Entendi. E tem também a questão, além desse planejamento físico da rotina de sono e dos remédios, tem a questão do planejamento emocional, porque a gente esquece que precisa fazer, como já ouvi o termo, fazer um enxoval emocional. A gente pensa muito no quarto do bebê, nas roupinhas, tal, mas a gente não se prepara necessariamente emocionalmente para as mudanças que acontecem quando você se torna mãe. Eu estou falando aí de mudanças psicológicas, né? Não só psicológicas, né? Porque muitas mães descobrem que amamentar dói horrores no começo, quando colocam a criança no peito a primeira vez. Porque hoje a maternidade é aquela coisa linda, né? A gente só conta o quanto é maravilhoso. Romantizada. Agora, amamentar dói muito. Muitas vezes não dá para amamentar, o leite em pedra, a criança não suga direito. E vem a frustração de que eu vi que a criança que não mama no peito não tem imunidade, tem um QI mais baixo, e daí vem toda aquela culpa do eu não consigo amamentar. Então, assim, muitas vezes a gente se preparar psicologicamente é de fato buscar informação de verdade, não a informação bonita, linda, romantizada, porque o corte dói quando faz cesárea, porque o peito dói quando amamenta, porque às vezes racha, porque às vezes a criança não vai mamar no peito e tá tudo bem, você não é menos mãe por isso, você não é incompetente por isso, acontece. Tem crianças que não vão conseguir, tem mães que o corpo não vai produzir o leite e tá tudo bem. Só que se a mãe acha que vai ser tudo lindo, quando acontece algo não previsto, é muito duro, porque você lida com a frustração, a culpa, o não se sentir a boa mãe, e isso pode ser gatilho para uma oscilação de humor, porque a gente sabe que o estresse, muitas vezes, é gatilho para o humor oscilar. Então, essa frustração, essa sensação de impotência, de eu não sou capaz, todo mundo consegue menos eu, pode ser sim um gatilho para que o humor oscile. E daí a gente vai precisar tratar. Então, assim, isso que você está falando do enxoval emocional é se preparar para a mudança do corpo, é se preparar para a dor, é se preparar para a possibilidade de não dar certo e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem, você não vai ser uma mãe melhor ou pior por conta disso. É super importante esse preparo, né? Com certeza. Temos um depoimento aqui da Tayara. Exatamente. Eu fui nesse extremo da amamentação em livre demanda, mas continuava o mestrado. E fui parar numa clínica psiquiátrica e meu bebê precisou da noite para o dia se adaptar a uma fórmula e a mamadeira. Eu vivi a mesma coisa. A minha depressão pós-parto continuou, tive muita dificuldade, eu tive que ter uma intervenção psiquiátrica e, por causa disso, tive que parar de amamentar para realmente focar em mim, focar na minha saúde, senão eu não conseguia dar conta do meu bebê. Então, foram alguns meses muito complicados, onde meu marido ele me substituiu no cuidado da minha filha, porque eu não dava conta. E só depois de recuperada, de um novo tratamento psiquiátrico, de muito trabalho psicológico, eu consegui me reerguer, sair dessa depressão e voltar a cuidar melhor da minha filha. Mas, nesse caso, a rede de apoio é fundamental, porque se não tivesse meu marido, quem ia cuidar no dia a dia, assim, de dar a mamadeira para minha filha, por exemplo, os cuidados básicos? Se você não tivesse uma rede de apoio, você teria cuidado, mas teria cuidado sem conseguir um bom vínculo com ela. E a gente sabe que esses primeiros meses, esse início, essa primeira infância, né, é fundamental para o desenvolvimento do cérebro, da emoção. O cérebro, conforme nasce, ele tem picos de desenvolvimento muito grandes, né?
de visão, que nasce não enxergando direito e em pouco tempo está enxergando, de fala, de coordenação motora, que não consegue nem segurar nada para conseguir andar em um ano. Então, o cérebro ele tem picos de desenvolvimento muito grandes nesse iniciozinho da infância. E a gente sabe que não ter o cuidado adequado nesse início pode causar uma maior chance de ter problemas psiquiátricos no futuro, porque a criança que passa por estresse nessa fase, ela pode ter uma desregulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal que fica mais, como se ela ficasse mais estressada, ela tivesse o tempo todo mais ativada, mais alerta. E quando ela vai crescendo e passa por momentos de estresse de fato, isso faz um estresse fora da curva e pode levar ao adoecimento. Então, essa primeira infância é muito importante para o desenvolvimento lá para frente. Então, ter um ambiente adequado é bem importante. Se a mãe não está conseguindo, a gente precisa de alguém que entre e vá fazer esse papel. E por isso que a gente fala do planejamento do sono, do planejamento da medicação, de ter o médico acompanhando, porque a gente vai garantindo cada vez mais com esse planejamento que a mãe esteja bem. E se ela não tiver, tudo bem, porque vai ter alguém que vai ajudar a assumir e fazer esse papel nesse momento para que o bebê fique bem, para que ele não tenha problemas em função disso. Então, assim, é muito importante a rede de apoio, por isso que planejar a gravidez é fundamental, porque daí isso garante, inclusive, que eu sei quem eu vou acionar quando eu precisar, se eu precisar. Então, isso vai trazendo mais segurança para a mãe e para o bebê, né? Com certeza. É fundamental esse planejamento para que na hora que você reconhece os primeiros sinais de uma recaída, já conseguir tratar e entrar com um plano de ação. E a gente está falando agora bastante de gravidez, de puerpério, mas isso continua a vida toda de uma mãe. Então, eu queria te perguntar, abrindo um pouco para a criação dos filhos, o que faz que o transtorno bipolar ele impacta tanto na criação de filhos? É por causa de alguma característica do transtorno bipolar que ele tem esse impacto na criação de filhos? Em geral, o importante é para uma criança se desenvolver saudável, se formar bem, diminuir o risco de desenvolver problemas na vida adulta, é um ambiente seguro, um ambiente estável, né? E por isso o transtorno bipolar, em períodos de crise ou em pacientes não tratados, pode afetar muito o desenvolvimento da criança. Pensa numa mãe com transtorno bipolar que está numa fase de hipomania irritadíssima. Tudo que o filho faz, ela berra, todas as mães passam por irritação, todas as mães ficam irritadas, mas a gente está falando da irritação da doença, porque as mães, né, todas de vez em quando se irritam, criança não é fácil. Mas a sobrecarga da casa, do trabalho, né, é difícil equilibrar tudo. Mas, assim, num episódio do humor, a irritabilidade é algo que a mãe não consegue controlar. Então, aquela estratégia de conta até 3, sai de perto, vai para o banheiro, lava o rosto, só volta para falar com a criança na hora que você se acalma, lida com a criança de uma maneira respeitosa. Então, gritar, ofender, diminuir, dar sermão, não vai fazer com que a criança te escute e entenda o que você precisa. Você precisa falar com ela de uma maneira respeitosa, dar instruções claras. Uma mãe muito irritada, ela não consegue. Agora, pensando numa mãe muito deprimida, sem energia, que não está conseguindo mal tomar banho de tanta falta de energia, que está com uma dificuldade de comer, como é que ela garante que essa criança está bem alimentada, que essa criança tomou banho, que ela dormiu no horário, que ela fez o dever de casa? Então, o cuidador muito irritado, muito agitado, muito acelerado, quando está deprimido, tanto faz a bagunça da casa, porque eu não tenho nem energia para olhar para isso. Mas quando eu estou irritada, quando eu estou acelerada, tira o tênis da sala, recolhe o brinquedo. A criança não tem uma estrutura estável. Às vezes o tênis pode, às vezes ele não pode. O que é o certo? Então,
a criança, ela aprende pelo modelo, ela aprende pela observação, ela aprende pela estabilidade, pela rotina, sempre a mesma, as regras são sempre as mesmas. Se o humor está oscilando, como que eu garanto essa manutenção, esse ambiente estável emocionalmente, com as regras, com a rotina, com o horário de sono para a criança? Então, a questão é, eu não estou bem? Recaídas acontecem. Eu tenho um cuidador que vai me ajudar a manter a coisa funcionando quando eu não estou bem? Como que eu vou lidar com isso? Eu consigo criar outras estratégias, então a criança fica integral na escola, para que eu consiga que ela tenha as alimentações, a rotina, e daí depois, no final do dia, é só dar o banho e pôr na cama, e daí isso eu estou conseguindo fazer. Eu tenho a mãe que vai vir e que vai me ajudar enquanto eu não estou bem. Como é que a gente organiza para que a doença da mãe não interfira, não atrapalhe nesse ambiente dos filhos? Então, assim, esse é o ponto. O humor oscilar pode acontecer. Claro que a gente toma medicação, vai ao psiquiatra mensalmente, faz a terapia, atividade física, dorme no horário. Cuida para que não saia do eixo, para que não aconteça uma recaída. Mas se acontecer, como que eu garanto que a estabilidade, a rotina, o horário de dormir, de se alimentar da criança vai permanecer apesar da recaída? Então, assim, a gente já escutou, por exemplo, mãe que trabalhava o dia inteiro, estava acelerada à noite e ficava limpando a casa e a criança não dormia. E daí a criança ia para a escola, tinha sono na escola, cochilava nas aulas, levava bronca na escola porque estava dormindo. Só que privação do sono em criança é uma das portinhas que a gente vai abrindo para a chance da doença se desenvolver. Então, a mãe, na melhor das intenções, querendo cuidar, deixar a casa limpa, arrumada, acabava prejudicando e pondo o filho em risco, sem saber. Então, assim, isso de ter um cuidador, de ter uma boa psicoeducação sobre qual a doença, sobre eu estou doente ou não, buscar ajuda, isso é muito importante para que a gente mantenha as crianças funcionando independente da doença da mãe. É complicado porque Ou do pai, é que a gente está aqui falando de mãe, mas assim, ou do pai que seja, né? Entendi. É complicado porque a criança ela precisa de estabilidade. E o transtorno bipolar é a doença da instabilidade. Sim, mas daí a gente conta com ajuda, né? A gente sempre vai contar com a ajuda do tratamento, do médico e do familiar, do marido, de quem está por perto para cumprir o papel. Ah, eu estou mais deprimido, eu não estou conseguindo acordar de manhã para levar para a escola, mas tem o pai que leva e deixa na escola. Então, a gente vai criando estratégias para manter a estabilidade para os filhos, porque o ambiente estável é o que preserva, o que fortalece, o que ajuda o cérebro deles a ir se desenvolvendo da melhor maneira possível para diminuir o risco de doenças, né? Então, é importante que eles continuem dormindo no horário certo, o número de horas corretas, se alimentando, que não tenha essas oscilações de irritação, de brigas, de ambiente conturbado. Então, assim, nem as negligências da depressão, de que eu não olho, não cuido, não alimento. Então, tanto o excesso, né, o que vem como uma emoção expressa em excesso, muita briga, muita irritação, muita punição, quanto à negligência, são fatores não protetores para a criança. Agora, a estabilidade, o sono, a rotina são fatores protetores, né? Entendi. Muito importante a gente falar desses fatores de proteção, né? E tinha uma pergunta que eu recebi também, como esconder os sentimentos dos filhos? Ou seja, nossos Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei aqui com ela, que assim, olha, porque... Muito difícil. Não, e assim, quem tem criança em casa sabe que as crianças são extremamente perceptivas, elas são muito observadoras. Então, assim, você pode ter uma criança de 3 anos em casa e ela virar para você e falar, porque você tá triste, mamãe.
quando você acha que você está arrasando e não tá, assim, tá até maquiada, que você está arrasando e que ninguém está percebendo que você está triste. E daí a criança olha para você e fala, mamãe, você está triste por quê? Então, assim, as crianças, elas são esponjinhas, né? Assim, elas vão olhando o ambiente e observando tudo. Tanto que por isso que a gente fala do quanto elas aprendem por imitação, né? Então, assim, quantas vezes você pega sua filha, seu filho, repetindo com as bonecas frases que você diz quando você está falando com eles. Então, assim, eles aprendem por imitação. Se eles aprendem por imitação, eles estão sempre observando. E esse observar leva a que eles interpretem. Mamãe está sempre com o rosto assim, agora está assado. Então, tem algo errado. E daí eu fiquei pensando nessa pergunta quando eu vi, exatamente por isso. Porque, assim, a gente muitas vezes quer saber como disfarçar. Muitas vezes não é possível disfarçar. Às vezes é muito mais honesto, numa relação de confiança com a criança, a gente dizer, olha, a mamãe tá dodói, e o dodói da mamãe deixa a mamãe meio triste, com vontade de ficar deitada, muito cansada. Mas a mamãe já foi no médico, já tá tomando um remedinho, a mamãe já vai melhorar. Mas enquanto a mamãe tá um pouquinho dodói, a vovó vai ajudar a gente, porque a mamãe tá meio indisposta, tá querendo ficar deitadinha. Às vezes é mais fácil a gente explicar na linguagem que a criança entenda do que a gente tentar mentir. Porque além deles perceberem que tem algo errado, eles, na cabecinha deles, eles fantasiam, eles aumentam que esse errado pode ser por culpa deles, eles podem se sentir culpados do que está acontecendo, ela está triste por minha causa, ela está triste porque eu não sou um filho bom o suficiente. Criança fantasia. Então, se a gente não explica, eles podem criar que é por culpa deles, foi porque aquele dia eu fiz tal coisa. Então, e isso vai quebrando o vínculo de confiança, porque mamãe está mentindo para mim, né? Então, muitas vezes, quando eu vi como que a gente disfarça, às vezes até a gente tenta disfarçar, mas quando a gente tem uma recaída, uma oscilação de humor, às vezes é melhor a gente explicar. Não em detalhes, não em gravidade, não além do que a criança seja capaz de absorver, mas na linguagem dela, o necessário para que eles consigam entender e lidar com aquilo, né? Perfeito, temos até um comentário aqui. E o mentir, eles também podem imitar. Sim, sim. Eles têm o exemplo, né? Eu queria que E até você... porque quando eles ficam adolescentes, a gente quer que eles confiem na gente e contem tudo o que estão sentindo. Que eles contem se falaram, se sofreram bullying, que eles contem se brigou com o namorado. A gente quer que eles confiem na gente e contem o que eles estão sentindo. Mas se a gente mente sobre o que a gente está sentindo, a gente não está criando uma relação de confiança. Agora, é claro, a gente não pode fazer da criança o terapeuta, né? Eu conheço casos em que, assim, o mais velho tem que cuidar dos seus irmãos porque a mamãe está doente, a mamãe quer morrer. Não, né? Então, assim, a gente tem um estudo que a gente fez no HC com a doutora Doris Moreno, e que a gente estudou mães bipolares e mães controle, sem transtorno bipolar, algumas com depressão, outras sem nenhuma doença psiquiátrica. E assim, foi muito chocante quando a gente foi olhar os dados do estudo, porque assim, filhos das mães bipolares, quase 35% das crianças tinham sido expostos a riscos por conta da doença da mãe. E riscos como abuso físico e psicológico, por conta de apanhar numa irritabilidade da mãe, ou agredir, punir verbalmente, diminuir, ofender, como ter presenciado a tentativa de suicídio da própria mãe. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses períodos de oscilação de humor podem expor a criança a riscos sérios que lá na frente vão virar problemas, vão aumentar a chance do desenvolvimento da doença. Então, e é difícil, porque assim, a gente tinha um grupo de mães com esquizofrenia no nosso estudo, e em geral as mães com esquizofrenia, elas tinham outros cuidadores que ajudavam durante os episódios, mas muitas das mulheres com transtorno bipolar, por estigma, por incompreensão da família,
Na depressão, não faz porque é preguiçosa, não faz porque é vagabunda. E quando está irritada, está em mania, é porque é geniosa, porque é teimosa, porque não ajuda. Então, muitas das mães com transtorno bipolar já não tinham mais o suporte. Durante uma crise, elas não tinham a rede de apoio com quem contar, por conta dos episódios da doença ao longo da vida, que a família, de alguma forma, por preconceito ou por não conhecimento da doença, foi abandonando. E daí ela é a única responsável por cuidar de uma criança mesmo estando doente. E isso pode colocar, que nem no nosso estudo, quase 35% das crianças já tinham sido expostas a algum risco por conta da doença da mãe. Então, é bem sério. E, assim, só 30% das nossas mães viviam com o pai dos filhos. 70% já não vivia mais com o pai dos seus filhos, porque as oscilações de humor, muitas vezes, se o marido não entende, não participa do tratamento, não vai às consultas, faz com que ele não entenda, não consiga e acabe indo embora, né? E aí a criança fica aos cuidados da mãe, né? Com certeza. Temos um comentário aqui. Live excelente, obrigada. Nem eu. Opa, sumiu o comentário para mim. Nem me imagino sem minha rede de apoio. Eu não daria conta dos meus filhos na crise, sem dúvida. Rede de apoio é tudo, mas infelizmente eu vejo nos grupos da Mais com Mores, tem muita gente sem rede de apoio, muitas mães solo, como você falou. Existe já quando o bebê nasce, tem muitos casais, né, na primeira infância do bebê que se separam, porque a gestão da família é complicada. Nas mães com transtorno bipolar, eu vejo muitas mães desamparadas, sem família para apoiar, mais solo mesmo. É muito complicado, porque a família, que deveria ser rede de apoio, algumas vezes ela é fonte de estigma e preconceitos. De estresse, Nesse caso, você né? tem que se afastar da sua própria família, então é complicado. Muitas vezes a família, ou por muitos outros membros da família terem a doença, mas não terem o diagnóstico e não se tratarem, ou por não entenderem a doença, muitas vezes a família, a gente tem vários estudos que mostram que o ambiente familiar do paciente com transtorno bipolar, em geral, é um ambiente com muito mais críticas, então expressão de descontentamento, aborrecimento, tom de voz negativo, agressivo, de mais hostilidade, então com mais rejeição, com mais culpa em relação ao paciente, ou de superproteção, super envolvimento emocional. Então, fulana tem transtorno bipolar, minha filha tem transtorno bipolar, então não pode ir, não pode acontecer, não pode, é uma superproteção. E a gente sabe que nesses ambientes que a gente chama de ambientes com alta emoção expressa, que são esses ambientes familiares do transtorno de pacientes com transtorno bipolar, que tem muita crítica, hostilidade, ou esse super envolvimento emocional, essa super proteção, são ambientes que fazem com que o paciente tenha muito mais recaídas, tenha períodos de estabilidade reduzidos, que mesmo depois de internação, mesmo medicados, a chance de recaída de pacientes que têm esse ambiente familiar com alta emoção expressa, a chance de recaída em 9 meses é de 50%. É muito alta. A gente está falando em 9 meses, é menos de um ano. Então, esses ambientes emocionalmente instáveis, onde o paciente está, afetam muito a chance dele recair. E daí, com isso, a gente pensa que uma mãe com transtorno bipolar, que precisa dessa rede de apoio para poder fazer um ambiente o mais equilibrado possível, para que os filhos tenham menos chance de adoecer e sofrer. E, em vez disso, ela tem um ambiente com crítica, hostilidade, ou super envolvimento emocional, com super proteção, isso vai fazer com que ela adoeça mais e cuide pior dos filhos, e não ser uma rede de apoio que ajuda. Então, assim, o ambiente familiar é algo bem delicado, né? Com certeza. Temos aqui, justamente para ilustrar o que você acabou de falar, o depoimento da Beatriz. Eu tenho suporte com muito julgamento. Tento estudar ao máximo para quem vive comigo. Não querem ouvir. É duro. É duro.
É duro porque o suporte com crítica, o suporte com o julgamento não é um suporte, é Eu um a posso mais supor. de estresse para recaídas, né? Só parece um suporte, mas não é. Então, assim, o É, suporte é de familiares que, de fato, estão dispostos a participar e, junto ao psiquiatra, entender o que é esse diagnóstico, ler em fontes seguras sobre o que é o diagnóstico. A gente tem no site do Gruda um livro gratuito em PDF, que é só entrar no site do Gruda e baixar, que é para focado cuidador. para familiares, para cuidadores de pacientes com transtorno bipolar. Então, o que fazer se eu vejo um sinal de euforia? O que fazer quando o meu familiar está deprimido? O que fazer para colaborar no tratamento? É um livro excelente, gratuito, e que está lá no nosso site e que muitas vezes a gente encaminha para os familiares dos nossos pacientes no consultório, porque a gente vê que a gente está lá lutando para deixar estável e muitas vezes a família, em vez de colaborar, está trazendo uma carga maior de estresse e desestabilizando, né? Com certeza. Aqui o Stefano falou famílias perfeccionistas. Sim, Exatamente. que é essa família de super proteção, de super envolvimento, essa família que, né, cuida de tudo, que tolhe, que não deixa ir a lugar nenhum, que vigia tudo, que cuida de tudo, que protege de tudo e que no final das contas essa superproteção é um estresse Emotiva. que leva à desestabilização, né? É, mais um gatilho, de novo. Temos uma pergunta um pouco diferente. A falta de foco também é característica forte de paciente com transtorno bipolar? É um sintoma, a falta de foco? Então, por partes, né? A gente sabe que durante o episódio de mania ou durante o episódio de depressão, a dificuldade de concentração é um sintoma da doença, sim. Então, quando eu estou deprimido, a velocidade que meu cérebro processa as informações está lentificada, a minha capacidade de prestar atenção em muitas coisas fica diminuída, o conseguir ler, eu começo a ler e daqui a pouco eu já não sei o que eu li no parágrafo anterior, eu preciso voltar. Então, essa queixa durante o episódio de depressão é muito comum. Se a gente olhar os critérios para diagnóstico de depressão, a dificuldade de concentração é um dos sintomas que ajuda a fechar o diagnóstico de depressão. Então, sim, é algo da doença. Na euforia também, eu pensando muito rápido, pulando de um pensamento no outro, é muito difícil eu conseguir me concentrar no que alguém está falando. Muitas vezes eu acho que eu já sei onde a pessoa quer chegar, então eu já deduzo que ela vai dizer aquilo e eu já estou pensando na próxima coisa. E às vezes a pessoa disse algo completamente diferente e você tem certeza que a pessoa disse o que você achava que ela ia dizer. A cabeça está tão rápida que não tem aquela paciência de ouvir até o fim, aquela sensação de que os outros são lentos, devagares, só você é rápido, todo mundo é muito lento, e daí a atenção fica prejudicada. Tem mais impulsividade, presta-se menos atenção, pensa-se menos antes de fazer as coisas. Agora a gente sabe que, a princípio, quando a gente não está nem em depressão, nem em mania, a ideia é que o humor volte à estabilidade, o que a gente chama de eutimia, e na eutimia era para a atenção, a memória voltarem a funcionar como elas funcionavam antes da doença. Mas a gente já tem muitos estudos mostrando que, ao longo do tempo, muitos episódios de mania e de depressão, onde a gente faz um excesso de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores no cérebro, uma redução deles, isso vai levando a uma alteração do cérebro, que muitas vezes essa dificuldade de memória e atenção vão ficando permanentes, ou até se agravam se a gente tiver muitos episódios ao longo da vida. Então, a gente sempre diz que tratar o transtorno bipolar, tratar o humor, manter a estabilidade de humor é extremamente importante, não só para os prejuízos na vida, mas também para os prejuízos, para os danos que a doença causa no nosso cérebro. Então, evitar oscilações de humor com medicação, a terapia, atividade física, sono regular. Isso não é só para eu não ficar oscilando e não tratar mal meu filho, ou não ter problemas no emprego, ou não ter problemas com o marido. É também para que meu cérebro não sofra tantas agressões e não vá tendo prejuízos ao longo da vida.
Então, assim, pode ser, sim, não uma característica da doença, mas uma consequência da doença, mas, obviamente, durante o episódio de mania e de depressão, isso é bem característico, isso é da doença. Agora, quando fica eutímico e essa queixa permanece, pode ser uma consequência da doença, da agressão da doença no cérebro. Por isso que a gente começou dizendo do quanto que o transtorno bipolar não é uma doença do humor, não é uma doença assim do humor no emocional, não é uma coisa emocional, não é uma coisa psicológica, é uma doença do cérebro, porque a gente sabe que tem consequências no cérebro, no corpo ao longo da vida. O paciente com transtorno bipolar que não se estabiliza tem mais risco de doenças cardíacas, tem mais risco de doenças dolorosas, de inflamações. Então, assim, é uma doença do cérebro que afeta o corpo. A gente não pode tratar como algo emocional, passageiro, que a gente cuida só na terapia ou a gente cuida conversando com amigos. A gente precisa do tratamento médico, psiquiátrico, né? Com certeza. A Jéssica agradeceu, falou, esclareceu muito. Gente, a gente está se encaminhando para o final da nossa live. Quem tiver mais alguma pergunta, coloca aqui no chat para a gente. Eu vou pedir para a Daniela fazer um fechamento. A gente falou de fator genético, a gente falou. Ai. A gente falou de influência do transtorno bipolar na criação dos filhos, os riscos, os desafios. Eu queria que você fizesse um fechamento sobre os pontos positivos, sobre como a gente pode cuidar, como a gente pode prevenir justamente todos esses riscos associados ao transtorno bipolar. Você já deu bastante pincelada na live, eu queria que a gente fechasse sobre esse tema mais positivo de prevenção e cuidado. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar sempre é que tem sim como dar tudo certo, né? A gente não pode ficar só olhando que vai dar tudo errado, que vai dar tudo errado. Tem sim como dar tudo certo. Agora, em geral, dá muito certo quando a gente tem um ambiente estável, equilibrado, uma rotina e principalmente horário de sono, tanto para as pacientes quanto para as crianças e adolescentes. A gente sabe que o rompimento da rotina, do sono, principalmente, é a parte mais séria, né? Então, assim, a gente tem estudos gigantes com mais de 16 mil adolescentes e a gente sabe, e a gente encontrou já que dormir à meia-noite ou mais tarde do que isso aumenta em 24% a chance de ter depressão, por exemplo. Então, assim, são dados gigantes de populações enormes e a gente está falando de dormir meia-noite ou depois disso. Então, a gente sabe que o impacto do sono é muito, 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 muito no cérebro em desenvolvimento. Então, assim, a primeira coisa você tem um transtorno bipolar? A gente torce para que não tenha transmitido a genética para os filhos. Mas se tiver lá, a gente vai pedir ajuda, um cuidador, quando a gente não estiver bem, a gente vai ter rotina, a gente vai pôr criança para dormir cedo, a gente vai pegar no pé na adolescência e a gente vai explicar para o filho adolescente que na nossa família a gente tem genética para uma doença que quando ela se desenvolve para a vida toda, então a gente precisa continuar dormindo cedo, mesmo quando seus amigos estão jogando videogame a madrugada inteira, mesmo nas férias, a gente precisa continuar dormindo no horário, a gente não pode se dar ao luxo de experimentar álcool, drogas e agredir o cérebro durante a adolescência, porque isso não pode acontecer no cérebro de nenhum adolescente, mas no da nossa família que tem uma genética para transtorno de humor, isso pode acontecer muito menos. Então, porque se a gente isso for o gatilho para uma doença, é uma doença para ser tratada a vida inteira. E a gente não quer que isso aconteça. Então, diálogo, conversa, explicação, não fingir que não existe, não mentir, né? E rotina, rotina, rotina. Do sono, principalmente, mas também das regras, da casa, do ambiente, né? Uma coisa estável,
tranquila, sem essa super proteção ou esse ambiente hostil que a gente estava falando antes, que tanto algumas famílias com que têm pacientes com transtorno bipolar têm e acabam afetando o paciente. Esse tipo de comportamento afeta também a criança em desenvolvimento. Então, quanto mais saudável o ambiente, rotina de sono e nada de álcool e drogas na adolescência, a gente aumenta muito a chance de ter um bom desfecho, né? Então, e planejamento da gravidez, do pós-parto, da rede de apoio, acho que esses são os fatores mais importantes. Perfeito. Temos algumas pessoas agradecendo, dando parabéns para você, parabéns para mim por organizar essa live. Mais uma vez, obrigado pelo conteúdo de qualidade, palminhas, corações, obrigada pela live engrandecedora. Obrigada, Bia. Muito bom ter esses feedbacks de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem. A live vai ficar salva. Eu vou salvar, gente. Eu vou conseguir salvar essa live maravilhosa com a Daniele. Eu queria te agradecer muito. Foi muito rico esse Eu que conteúdo. agradeço. É sempre tão bom estar aqui. A gente fica falando 3 horas, né? Porque é um assunto que poucas pessoas falam, gente. Por isso que as pessoas chegam no meu perfil e falam: nossa, existe um perfil que fala de maternidade junto com transtorno bipolar. Algumas vezes as pessoas chegam assim felizes, aliviadas. Nossa, encontrei você. Então, tem muita pouca gente que fala da realidade da maternidade junto com o transtorno bipolar. Então, eu queria muito trazer, porque isso é um dos temas chaves na Mais com Humores, e porque isso foi um tema também muito pedido quando eu fiz uma enquete aqui no perfil, para saber o que as mulheres queriam ouvir quando falasse de transtorno bipolar, falasse justamente do mês de conscientização do transtorno bipolar. E veio muito essa questão da maternidade, de como criar filhos de maneira saudável quando a gente é uma mãe com transtorno bipolar. Então, muito agradecida por esse conteúdo tão rico. A gente está à disposição para quem vai assistir a live depois. Se tiver dúvidas, vocês coloquem lá nos comentários que a gente vai passar por aqui para responder. De novo, obrigada a quem está nos assistindo agora, obrigada a quem vai nos assistir depois. A live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva também no canal do YouTube para vocês poderem assistir a qualquer momento, tá bom? Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Liz. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. E uma boa noite. Boa noite. Tchau.